Boa noite para todos, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e eu queria começar essa live de hoje, dia 26 de março de 2023, às 8 da noite, tá? Com uma reflexão. Uma das coisas que mais funciona para melhorar a saúde, vendo efeitos mais rapidamente, é tirar da dieta glúten e leite e derivados. Mas a maioria das pessoas tem uma dificuldade enorme em fazer isso, ou não faz por causa da zona de conforto, né, gente? E os mitos, que o leite seria completo como fonte de nutrientes, que é a melhor fonte de cálcio, que Jesus Cristo comia pão, que só fazem mal para uma minoria com doenças específicas, etc. Então hoje eu vou conversar com a grande doutora Denise Carreiro, nutricionista, já vai entrar aqui agora. Comuns de vocês, vamos lá. Denise está entrando. Olá, Olá, Denise, tudo bem? tudo bem, Ícaro? Boa noite para você. Muito obrigado por ter aceito esse convite nessa live que é muito especial, porque a ideia é essa live ficar depois aí para a posteridade, para explicar de forma bem simples, com toda essa tua experiência, para o público leigo em geral. A gente sabe que toda vez que a gente entra juntos tem centenas de profissionais de saúde, mas a live de hoje é para tentar convencer aquelas pessoas, para todo mundo enviar para todo mundo, por que você, meu filho, minha filha, deveria tirar o leite e derivados e o glúten da sua vida, né? Então, Denise, gente, a Denise é uma das melhores nutricionistas que eu conheço, eu falo isso na abertura de todas as lives. Ela tem dezenas de livros publicados, eu aprendo muito com ela, sou um eterno aluno da Denise, sabe? Muito do que eu sei e aplico em consultório hoje em dia eu devo a ela e a pessoas como ela, então eu tenho uma dívida de gratidão para com ela, além de ser uma pessoa extraordinária que já tem uma obra em prol, eu digo, da humanidade, sabe? Digna de nota. Então, obrigado, Denise, por estar aqui comigo hoje, e eu tenho certeza que vai ser uma live excelente para todo mundo. Se você puder, por favor, se apresentar aí para o público que eventualmente não te conheça, depois eu puxo o restante da live. Bom, boa noite a todos que estão acompanhando a gente também. Ícaro, obrigado pelo convite, por estar aqui, né, conversando. É uma luta de muitos anos, né? Acho que eu estou aí há 30 anos nessa. Eu brinco, falo que quando o pessoal fala que tirar leite e tirar glúten é dieta de moda, eu falo que eu estou na moda há 30 anos, né? Sim. Então, a gente já vem aí um pouco nessa luta faz muito tempo. Então, eu sou nutricionista clínica, eu atuo em consultório desde 91 e logo que eu comecei no consultório, foi uma época que eu estava também procurando, buscando, né, solução para os meus filhos que estavam sempre com alergia, sempre com sintomas, né, de que realmente eu falava, isso não pode ser normal, né? Então, aquela história que a gente sempre fala, normal é funcionar, não é não funcionar, né? Então, é normal, Denise, não é normal. Não é normal uma criança estar sempre doente. Então, foi coincidindo, aí eu encontrei um grupo de estudo, onde uma boa parte, a maior parte até eram médicos, que já na linha da ortomolecular, aquele grupo que até hoje está lá com o doutor Arthur Lemos, o pessoal todo. Então, é um pessoal que já estudava nutrição, e eu me encontrei ali, e aí a gente começou a estudar junto. E nessa época, a gente já tinham vários pesquisadores na área que falavam das possibilidades de inflamação a partir de glúten, a partir de leite, a partir de soja, né? De aditivos químicos, de açúcar. A gente já tinha muitos pesquisadores na área. Eu peguei o livro da doutora Doris Hepp de 1992, onde o título era Is This a Child? Né? Descobrindo e tratando alergias em crianças e adultos. Alergias tardias em crianças e adultos, ela colocava. Então, a gente vê que, assim, já tem muitos pesquisadores que há muitos anos já vêm atrás dessas respostas, né? De coisas que a gente fala, não pode ser normal. Do nada, as pessoas começarem a ter doenças que não se falava antes. As crianças nascerem alérgicas. As crianças com doenças que se falava que era doença do idoso. Diabetes tipo 2 em criança, obesidade, esteatose hepática, dislipidemias, artrite reumatoide, né?
Já atendi várias crianças com alopecia areata, queda total de cabelo do corpo. Então, assim, processos que você nem sonhava em falar numa criança. Sem falar em autismo, né? Que você vai, na década de 60, de uma criança com autismo para 10 mil nascidas, e hoje já tem, acabou de sair uma publicação nos Estados Unidos falando de uma criança agora para 37, acabou de sair uma publicação nos Estados Unidos. Uma criança para 37 nascidas. Eles colocaram um aumento de mais de 400%, né, em um ano. Então, como é que a gente pode falar que isso é normal, certo? Tem que ter alguma coisa aí. E aí, Ícaro, eu acho que você que tem prática clínica e os profissionais que estão acompanhando aqui a gente que já tem prática clínica, não dá para ter dúvida. Não dá para ter dúvida. Dessa alimentação ultraprocessada, né? Glúten, leite, soja, açúcar, aditivo químico é a base dos alimentos ultraprocessados, que infelizmente é a base da nossa atual matriz alimentar, né, da população. E acho que todos nós sabemos disso na prática clínica, que a hora que você começa a corrigir esse hábito alimentar, porque você fala, tirar glúten, tirar leite e vai resolver a vida. O que a gente sabe? Não vai. Tirar glúten e tirar leite, você está tirando gatilhos inflamatórios importantíssimos. Mas e se não corrigir o hábito alimentar? Se continuar sem comer legume, verdura e fruta, se continuar comendo ultraprocessados, né? Junk food sem glúten e daí para frente, ou seja, ultraprocessados, não vai trazer a resposta que a gente precisa. Então é um conjunto de fatores, né? Por que a gente vai mais? E por que as pessoas estão muito sensíveis ao glúten, ao leite, à soja, ao açúcar, ou a aditivos químicos? Coisa que a gente não falava isso lá atrás. Até o leite de vaca, que o pessoal consumia lá atrás, dentro de um contexto onde o solo tinha nutriente, não tinha aditivos químicos, não tinha agrotóxico, a alimentação era comida de verdade, a base era comida, tinham horários regulares, está na hora de comer, não tem conversa, senta e come. Está nervoso, nem come, não quero briga na hora da refeição. Líquido com a refeição faz mal da barriga. Então, assim, era aquele processo empírico e natural, que as pessoas tinham capacidade de tolerar uma proteína mal digerida, como a do leite de vaca? Tinham. Porque essas proteínas do leite de vaca, do glúten, da soja, são proteínas que a gente ou não digere ou são de muito difícil digestão. Para um organismo que está equilibrado, que come comida de verdade, que tem uma base boa, ele pode tolerar um agressor de vez em quando? Provavelmente sim. É onde a gente vê, criei meus filhos consumindo leite e eles estão aí. Ok. Né? Estão bem? Estão com saúde? Então a base está boa e eles estão tolerando. Agora, qual é a realidade que a gente pega no consultório? Certo? A realidade hoje é aquela que eu já falei em algumas lives, que o paciente, você ou abre a tela, né, no online, ou ele chega no teu consultório, ele já olha para você e fala, doutora, você é minha última esperança. Então, de uma maneira geral, não é mais aquele paciente que chega lá e faz assim, quero emagrecer 2 quilos, ou eu quero prevenir doença, só por Deus. As pessoas chegam com comprometimento da saúde física, mental e emocional, e muitas vezes um comprometimento por anos e anos, passando em diversos profissionais, que ou cada um vê o ponto dele e não vê o organismo da pessoa como um todo, ou dando remédios de controle de sintoma. E o processo só evoluindo e as pessoas passando cada vez pior. Não é isso que você percebe? Como é que isso na tua prática clínica, né? Olha, eu fiz uma estimativa de que eu já tenho atendido pelo menos umas 30, 40 mil pessoas nesses 23 anos de medicina. Porque eu fiz atendimento aquele de clínico, toque de caixa, nos primeiros 10 anos da minha carreira. Eu fui diretor de hospital, atendi urgência e emergência. Então isso aumenta o número de pacientes atendidos, né? Até aí agora, para os meus atendimentos de 1 hora e meia, como você sabe, você também faz. E eu sou obrigado a dizer, na prática, gente, tem a teoria, tem os estudos, os livros da Denise sempre colocam, as lives que ela faz e tudo. Gente, leite e glúten fazem mal para todo mundo. E a maioria das pessoas no mundo tem hábitos de vida ruins, o que vai fazer com que esse mal
ele não seja mais subjetivo, ele é objetivo e ele é expressivo, tá? Então, assim, como a gente tem que falar de dois eixos grandes, mas essa live é para abrir os olhos, eu tenho certeza que o pessoal vai querer encaminhar, Denise, para os outros, para abrir os olhos daquela pessoa que ainda consome. Então, deixa eu dividir meio a meio. Por isso que eu fiz o post ontem, depois que eu divulguei a live, por que leite e glúten fazem mal? Aí eu abri o post falando o seguinte, tudo que inflame os intestinos vai inflamar secundariamente o corpo todo e perturbar imunidade, 70% do sistema imunológico está lá no mínimo, e também vai perturbar obesidade, cérebro, sabe? E a parte neuromuscular, tá bom? Aí eu coloquei sobre o leite, porque as pessoas gostam de resumo hoje em dia, né, Denise? Elas têm preguiça de assistir um vídeo longo. Eu botei 3 pontos sobre o leite. Primeiro, nenhum outro animal toma leite na vida adulta, só o ser humano e o leite de outra espécie. 1. Ponto 2, leite e derivados fazem mal por 5 motivos básicos. Aumento na produção de muco, alergia ou intolerância à caseína, beta-lactoglobulina, lactose ou as proteínas menores do leite. E aí coloquei, compreendeu agora por que ser desnatado ou sem lactose ou de búfala pouco ajuda para fazer o leite tão menos inflamatório? Em terceiro, leite e subprodutos dele formam uma pasta de péssima digestão nos intestinos, mas que é um dos alimentos preferidos das bactérias e fungos ruins e parasitas. Só com esses 3 tópicos, eu recebi dezenas de agradecimentos em inbox, sabe? E no próprio post, pode ver lá no corpo, nas redes, do pessoal dizendo, nossa, muito obrigado, eu não sabia disso. Mesmo eu já tendo postado isso nos últimos 10 anos, umas 20 vezes, mas tudo bem. Então, assim, Denise, isso foi o resumo. Se você tivesse que explicar rapidamente para alguém por que não consuma leite e derivados nos dias atuais, ou em que circunstâncias, o que você pode dizer? Eu acho que você mesmo colocou, né, numa dessas suas lives, que é ou não consumir ou consumir o mínimo possível, né? Então, assim, essa tolerância que as pessoas podem ter, elas são totalmente individuais, tá? Então, pode acontecer de alguém ter tolerância, pode, mas é um processo muito individual. Agora, se a gente for falar de uma maneira geral, proteína do leite da vaca, não tem nenhuma proteína do leite da vaca que é igual ao leite da mãe, tá? E a que pode ter, a quantidade é irrisória no leite da mãe. Então, começa por aí. Proteína de leite de mãe é específica para o seu filho. Seja o bezerro, seja, né, o porquinho, seja a jumenta. É para o seu filho. Então, essa proteína é uma coisa muito específica para a espécie. E essas proteínas do leite de vaca, a beta-lactoglobulina, que é a do soro do leite, é aquela que nenhum ser humano digere, né? Nenhum ser humano digere. Agora, a caseína é de difícil digestão e ela tem a beta-caseomorfina-like, que é um opioide, que pode gerar vícios, que pode inflamar a parede do intestino, que pode ocupar receptores dos nossos opioides naturais e causar alterações comportamentais, mas também alterar inflamação no intestino. Né? Inúmeros estudos relacionando esses opioides, que também são chamados de morfina-like, que a gente tem no leite e no glúten, como uma das principais causas relacionadas às alterações neurocomportamentais, inclusive em crianças no neurodesenvolvimento, né? Como TEA, TDAH, etc. Então, e não faltam. Quando o pessoal fala que não tem artigo científico, eu tenho vontade de chorar, porque assim, o que tem já de artigos mostrando é que existem artigos científicos, gente, que vão falar todos os benefícios que o leite tem segundo aquele artigo. Aí você tem o outro que vai falar os problemas que esse leite pode causar. Você está com um paciente na frente, você vai entregar o artigo científico para ele? Ou você vai identificar o que está acontecendo com esse organismo, qual é o consumo desse alimento, de todos os alimentos? Qual é a capacidade que esse organismo tem de tolerar um agressor ou não tem? Como é que está a tolerância imunológica? E aí o Ícaro falou muito bem, quer dizer, a microbiota saudável, que é chamada de probiótica para a vida, essa microbiota saudável é determinante para que a gente seja capaz de tolerar um agressor, para a gente combater um agressor e parar na hora certa, para produzir mais de 70% das células de defesa, para produzir os precursores dos principais neurotransmissores do cérebro. E quando a gente fala em proteínas mal digeridas, ou de difícil digestão, na verdade a gente vai acabar tendo macromolécula proteica lá no intestino,
também o Ícaro já falou, são alimentos de fungos e más bactérias. Mas também podem romper as células do intestino, elas têm que ser muito, muito firmemente ligadas para que esse intestino seja capaz de falar nutriente entra, tranqueira não. E também seja capaz de produzir hormônios, enzimas, neurotransmissores e mais de 70% das células de defesa. Então, a partir do momento que uma proteína mal digerida consegue romper essa ligação, principalmente peptídeos do glúten, tá? Mas proteínas também de não digestão do leite também podem, através, inclusive, do aumento de fungos e más bactérias, que vão produzir toxinas que podem romper. E aí, quando abre a porteira, quando rompe a ligação, abre a porteira. Então, proteínas mal digeridas, toxinas e qualquer outra encrenca que deveria ser mandada embora naturalmente do organismo, isso é o tolerar agressor. É ou não deixa entrar, já manda embora, ou combate e para na hora certa. Mas esse combate e para na hora certa é dado por microbiota saudável, vitaminas, minerais, fitoquímicos. Só que alterou a permeabilidade, alterou a capacidade de absorver vitaminas e minerais. Então, eu perco a microbiota saudável, aumenta fungos e más bactérias e leva a baixa absorção de vitamina e mineral. Deixa o organismo exposto, porque pode entrar agressores, mas não entra quem defende. Esse processo vai gerar um processo... Isso nós estamos falando da proteína do leite, você pode pensar igualzinho da proteína do glúten. Só que o que acontece? Se o organismo não é capaz de combater e parar na hora certa, essas substâncias inflamatórias, essas estaminas, esses imunocomplexos que são formados de antígeno e anticorpo vão começando a subir no organismo. É a história que eu falo do encher o potinho, né? Então, ela é produzida numa quantidade pequena não dá sintoma ruim, histamina em quantidade pequena é relaxante cerebral, adoro o alimento, eu ligo ele ao prazer, ainda tem opioide junto, né, para ser mais prazeroso ainda. Eu ligo ao prazer, eu não ligo à encrenca. E substâncias inflamatórias em quantidade pequena não dão sintoma ruim, mas histamina em quantidade pequena é relaxante cerebral. Então, o que vai acontecer se eu perco essa capacidade de parar na hora certa? Devagarinho, essas substâncias vão subindo no organismo. E qual é a minha capacidade de tolerar um agressor? É isso que vai determinar o tempo que essas substâncias podem transbordar o potinho. Enquanto não transbordou, é chamado processo inflamatório crônico de baixa intensidade. Para os íntimos, eu falo que é safado e come quieto, né? Porque está fazendo estrago atrás do outro e a gente não percebe. Mas na hora que transborda o potinho, aí vem o sintoma. Quando vem o sintoma, o pessoal fala assim, de repente começou a ter amidalite. E de repente começou a ter enxaqueca. E de repente começou a engordar. E aí o pior são aqueles pais que chegam pra gente e falam, e de repente meu filho parou de olhar nos olhos. E de repente parou de falar. É neurite. A ite é aqui, ó, é no sistema nervoso central. Então, essas ites, elas podem ser em qualquer local do organismo. Essas substâncias inflamatórias podem causar resistência à insulina. E falando em resistência à insulina, volta para o leite. Já está provado e comprovado que as proteínas do leite de vaca são insulinogênicas. E a resistência à insulina é causa da maior parte das doenças crônicas não transmissíveis que mais matam hoje a população. Desde diabetes tipo 2 até obesidade, problemas cardiovasculares, né? E aí causado, inclusive, pelas dislipidemias, esteatose hepática, na mulher, síndrome do ovário policístico, infertilidade, endometriose, entre outros fatores. Então, essa resistência à insulina é um processo o quê? Inflamatório. Aí volta aquela conversa, inflamação não vem do além, né? Não vai lá e se instala no organismo. Tem que ter causa. E uma das principais causas são proteínas mal digeridas. Só que fora isso, os aminoácidos do leite de vaca, eles são insulinogênicos. Por isso que a Universidade de Harvard praticamente tirou do guia alimentar os laticínios, por ser insulinogênico. E quando ele é insulinogênico, aonde que ele pode também ter uma interferência? Em câncer. Aí você fala, então todo mundo que toma leite vai ter câncer? Claro que não. Em primeiro lugar, eu tenho que ter predisposição genética para isso. Mas é um fator que pode contribuir. Porque aumenta a insulina, aumenta o IGF-1 e pode acabar levando a todo um processo de alteração celular, alteração da facilitação da proliferação de células mal formadas, né? Então, de uma maneira geral, o leite pode causar interferência por vários fatores, né?
E ele também, ele tem as substâncias que resultam do metabolismo do leite, elas também tendem a acidificar o sangue. E o sangue não pode sair daquele pH estreito que ele tem, 7,3, 7,4, é um pH muito estreito, que é o natural do organismo. Se ele tende a acidificar, o organismo tem que tirar cálcio, fósforo, né, magnésio do osso para tamponar esse pH. Então começa a alterar todo esse processo de equilíbrio. E, meu Deus, quantas coisas, né? Irritante gastroesofágico, etc, né? Não é só do osso, é isso aí, uma coisa que os colegas falam, que eu gostaria de pontuar o seguinte: o músculo é mais fácil, é uma unidade biomecânica mais fácil de você quebrar, sabe? A actina e miosina está sendo quebrada mais todo dia do que a atividade osteoclástica no osso. Traduzindo, esse magnésio, esse cálcio, esse fósforo, para poder fazer a compensação de alcalose metabólica, né? De acidose metabólica e tudo, os pulmões também tentam, e a gente sabe que parte do que os pulmões fazem, né? É as custas de oxigênio e hidrogênio, mas tem um limite. Você não vai conseguir jogar tanto por fora. E o músculo vai antes do osso. É a pessoa que começa a ter um monte de dores, sabe? Do dia, meu Deus do céu, por que eu tô com esse tanto de dor agora? Vem muito antes da artrose, do padrão reumatológico, da osteopenia. Vem o problema muscular, porque você tirar esses minerais, principalmente magnésio e potássio, o readiness, né? Tá ali pronto para tirar, é muito maior do músculo, para um turnover muscular, do que ósseo. Então, eu até acho que a gente ainda fala muito, Denise, de um indicativo mais tardio, que é o osso, sabe? Sim, o indicativo mais precoce é muscular. É a pessoa que não consegue fazer uma coisinha a mais, que está com dor muscular. É aquela pessoa que tem fadiga muscular, tem tremores, tem perda de massa com facilidade, começa a malhar e não consegue ganhar massa, ou se sente pior quando está malhando. É aquela pessoa com uma sarcopenia quando é um pouco mais velha. É aquele adolescente e tudo que se machuca com frequência, sabe? E não é tanto ósseo, né? Em primeiro lugar. E assim, voltando para o leite aqui, Denise, as pessoas, elas olham os produtos. Não, esse é desnatado e sem lactose. Eu vou comprar porque a mulher da propaganda usa e porque deve ser muito mais saudável. Gente, as proteínas inflamatórias continuam lá, né? As proteínas inflamatórias continuam lá no produto sem lactose, sabe? E eu já tive o absurdo de paciente virar para mim e falar assim: doutor, e o em pó é melhor, né? Eu falei: meu Deus, mas como que é melhor se só tiraram a água, né? Assim, além do que você já falou, e essa questão do leite, mesmo que seja A2, sem leite, sem glúten, com enzimas, ele ainda aumenta a produção de muco. Aqui no consultório eu falo: se você tem corrimento com frequência, se você tem sinusite com frequência, se você vive fungando o nariz, né? Se você tem infecção urinária de repetição, muita cera no ouvido e tudo, gente, o leite, ele é altamente mucogênico, não é? Você pode falar um pouco mais disso? Sim, e vem um pouco em função desse processo tardio, né? Porque a hora que você tem essas... A gente fala, a proteína mal digerida, ela é entendida pelo organismo, quando ele absorve, como antígeno. Aí a gente produz um anticorpo que vai grudar nessa proteína para avisar o sistema imunológico que é para combater. E quando consegue combater, maravilha. Mas se o processo for frequente, ele não dá conta de eliminar. E esses imunocomplexos circulantes, eles podem desde causar obstrução de vasinhos de artérias, causar olheiras, entre outros sintomas, como podem, os menorzinhos circulam e se instalam. Quando eles se instalam no local, eles vão ser combatidos pelas células do sistema imunológico. E aí pode inchar, pode reter líquido, pode formar muco, pode formar... Então, a partir desse processo, começa todo o processo da inflamação, né? Local e sistêmica, porque a substância pró-inflamatória também, que está circulando, sim, pode atuar, alterar receptores, como da insulina, pode fazer excitação neuronal, pode alterar neurotransmissores, ativando o excitatório, mas inibindo os que protegem, e aí pode ter causa sistêmica com repercussão no sistema nervoso central, né? Então, de uma maneira geral, quem que está fazendo isso? Não é a lactose, não é a gordura.
A gordura do leite é a única coisa boa que ele tem. Porque ele tem lá um ácido butírico, ele tem um CLA. É a única coisa boa que ele tem, tá? A lactose, para dar intolerância, tem que estar muito desequilibrado esse organismo, porque até a microbiota saudável produz um pouco da enzima que digere a lactose. Mas nós somos geneticamente determinados para diminuir essa enzima depois que para de mamar, porque nenhum bicho toma leite depois que desmama. Se você for tentar dar leite de vaca pro bezerro, depois de 4, 5 meses, ele tem diarreia. Eu atendi um produtor esses dias. Ele estava me explicando isso, entendeu? Então, o que acontece? Eu brinco e falo, e o duro é que a vaca tem 2 estômagos e não digere a proteína do leite. Aí depois quer dar pra gente digerir, certo? Então, com toda certeza, não tem como fazer isso. Ah, mas tem o leite A2A2. O leite A2A2, ele tira a beta-caseomorfina 7, que é a fração opioide. Então, mas todas as outras proteínas estão lá, em maior ou menor grau, mas estão lá. Vão continuar causando problema. Ah, mas tem o leite biodinâmico. Porque o leite biodinâmico, ele não vai ter o antibiótico, ele não vai ter o fungo, ele não vai ter, quer dizer, pode ter menos fungo, ele não vai ter uma série de coisas que o leite de caixinha, esses leites que a gente tem hoje, né? Da vaca confinada e que está lá tomando um monte de antibiótico, etc, etc. É verdade. Você vai ter menores problemas, vamos fazer assim, um pouco menos de encrenca associada, mas vai continuar sendo leite da vaca, entendeu? E vai continuar sendo proteína que a gente não digere. Sim. Ah, Denise, mas não tolera? Já falei, podemos tolerar sim, se a gente trazer o organismo para o máximo equilíbrio possível e de vez em quando consumir. E tem pessoas que nem assim vão tolerar. Eu tenho pacientes que não toleram de jeito nenhum e tenho outros que toleram numa boa. E Sim. aí o pessoal falou do queijo, né, Ícaro? A gente precisa 10 litros de leite para fazer um de queijo. Você concentra 10 vezes uma caseína no queijo, assim como você concentra não sei quantas vezes a beta-lactoglobulina no whey. Quer dizer, a pior proteína do leite de vaca, você concentra no whey, tá? Então, e o pessoal, não é o problema de você falar... Ah, numa situação ou outra vai tomar um whey hidrolisado, aquela pessoa nem tem tendência a ter resistência à insulina, nem tem tendência a ter alteração do sistema nervoso central, porque aí dançou de vez. Porque o whey inibe a DPP4, que é uma enzima fundamental para evitar principalmente transtornos neurocomportamentais, né? E que pode piorar também um quadro, se a pessoa já tem aumento de insulina, piora mais ainda o aumento de insulina. Mas vamos supor que seja uma pessoa que até pode tomar. Será que a gente não tem outra opção? Não existe a comida de verdade, gente. Comida de verdade. Eu estou pegando, Ícaro, um paciente atrás do outro que no dia tem uma refeição com alguma comida. O resto é suplemento. Assim, e o pessoal não lembra que o whey continua sendo ultraprocessado, certo? É mais um ultraprocessado. E aí você acaba tendo o quê? Não é só whey. É whey, é o shake, é o shot, é o no lugar da comida. Não é mais uma opção. Eu não sou contra a gente ter opções para um momento que precisa, um whey vegano, um peptídeo de colágeno, uma coisa na hora que a gente precisa dar um up, dar uma melhorada, ou por algum motivo para aquela pessoa. Mas o que eu estou pegando hoje no consultório é o pessoal consumindo isso no lugar da comida. É de café da manhã, é de jantar, é no meio da manhã, no meio da tarde, com arroz, feijão, legume, e uma verdurinha no almoço, com sorte. Então, o que a gente está percebendo é que existe todo um conceito em cima para que você acredite que aquilo é realmente um processo que pode te ajudar, que pode ser legal, Sim. né? Dentro de uma substituição de comida. Esse é o grande problema. A gente, desde que o ser humano existe, nós funcionamos a partir de nutriente fitoquímico que vem da comida que a natureza deu. Sempre. Desde sempre. Então, esse conceito simples assim, porque quando o pessoal muitas vezes fala eu sou radical, né? Quando eu coloco que eu acho sim que é importante nos dias de hoje, com um glúten modificado, com um leite, um alto consumo, porque o Paulo Brinca fala que tem leite até na conta d'água, entendeu? Porque qualquer ultraprocessado que você vai pegar, ele tem na composição leite. É extremamente comum. Eu acho que todo mundo aqui que já passou pela situação, eu passei esse fim de semana. Você está viajando, você chega num lugar para comer,
Meu Deus, você não tem opção. Você não tem opção. Tudo tem leite e glúten. Não é? Tudo, tudo. A gente não consegue ter opção. Tá? Ou não tem leite, não tem glúten, tem soja. Não tem glúten, não tem leite, tem açúcar, tem aditivo químico. Então, assim, a gente fica numa situação que ou você se prepara e você leva. Eu fui para um hotel em Campos do Jordão, eu estava lá, cheguei hoje à tarde de lá. E aí eu peguei meu pãozinho sem glúten e levei. Porque eu sabia que ovo não tinha, também. Fruta tinha. Eu levei. Cheguei lá, tinha tudo. Um hotel maravilhoso, tudo bonitinho, tinha tudo. Mas eu me preparo, porque senão a gente já sabe que pode não ter o que comer, né? Denise, o pessoal pediu para desativar os comentários para poder ver você, porque os comentários estavam ficando na frente da sua cara, por isso que eu tirei. Mães, vocês que pediram aí, mas as outras mães não ajudam. Quais são os 2 principais argumentos sobre o leite? Primeiro, o leite é riquíssimo em nutrientes, principalmente cálcio. Gente, a Denise já explicou, se o leite não é digerido e não é bem digerido pela maioria das pessoas, por tudo que ela falou, que eu falei, você não vai ter uma biodisponibilidade, tá, desses nutrientes e ainda vai ter uma lesão em maior ou menor grau da parede intestinal e uma disbiose que vai prejudicar com o uso crônico a tua nutrição pelo restante que você consuma, certo? Claro que a gente não está falando daquela pessoa que consome de vez em quando, né, Denise, e com bons hábitos de vida, frutas, verduras, legumes, companhia, e uma tolerância individual significativa, né? Sim. Mas para a maioria, gente, o que vai acontecer é que aquela pasta do leite ou do queijo, dos derivados, realmente vai estar rica em nutrientes potenciais, tá? Mas esses nutrientes potenciais não vão estar disponíveis para você absorver. Quer dizer, é igual quando eu falo para alguns pacientes aqui, se eu te prescrever chupar um prego de ferro durante um dia inteiro para sua anemia, você vai fazer? Não, doutor. Você vai achar que esse médico é louco. Uai, mas não tem ferro no prego de ferro? Tem. Mas não vai entrar, né, doutor? Você entendeu? É mais ou menos a analogia do leite. É o prego de ferro dos nutrientes. Tá lá, mas não vai entrar, né? É verdade. Eu acho que um cuidado que tem que ter, normalmente quando a gente coloca essas coisas, é que, em primeiro lugar, é sempre um profissional que vai ter que avaliar, certo? É importante pegar um profissional que saiba fazer essa avaliação, porque muitas vezes o pessoal fala, que leite eu dou para um bebê? Que leite eu dou para uma criança para não dar o leite de vaca? Isso tem que ser avaliado caso a caso. Mas nós temos opções de leites hidrolisados, tá? Nós temos opções, dependendo da fase da criança, já tem muitos produtos de qualidade que podem ser utilizados. Mas isso tem que ser avaliado caso a caso, tá? Porque assim, não adianta eu não dar o leite, a fórmula para a criança, tá? E ela não está amamentando, tem que ter uma opção. Existem essas opções, existem os leites que são hidrolizados, mas essas fórmulas infantis, elas seguem um códex alimentar. Elas vão ter DH, ácido araquidônico, taurina, magnésio. Então, tem que saber escolher para cada criança e para cada problema que ela tem, a fórmula adequada para essa criança, no momento de vida dela, e como fazer uma substituição adequada, né? Dentro desse quadro aí individual. Então, é muito importante nós termos sempre, tá? Assim como no caso do glúten, em muitas situações, precisa de um profissional para avaliar e muitas vezes descartar uma doença celíaca, para depois tirar o glúten. Então, a gente está falando aqui de uma maneira generalizada, tá? Mas cada caso é um caso e que tem que ser avaliado pelo profissional competente, tá? E a gente tem hoje inúmeras possibilidades, não gostou, não se deu bem, não concordou com a opinião desse profissional, vamos procurar um outro profissional. Tem vários médicos hoje da linha integrativa, nutricionistas, pediatras, médicos integrativos, né? O Ícaro está aqui, eu também, para a gente conversar sobre isso, né? Porque a gente já estuda isso, mas muita gente está estudando isso, tá? Então, a gente tem muitas opções de pesquisar, de procurar. Então, muito cuidado sempre quando se fala de bebê, quando se fala de criança. Porque aquela criança que já está comendo de tudo, já está lá com mais de um aninho, já come comida, está tudo bonitinho,
Aí entra, eu concordo em gênero, número e grau com o que você falou. Não é o Sim. leite de vaca que vai dar nutrientes. E aí entra, Ícaro, quando a gente, em geral, fala do osso, tá? Não, a gente, eu adorei a sua explicação, porque isso mostrou um pouco também porque que as pessoas têm muitas dores, né? Quando consomem muitas vezes, não só o leite, como o glúten também. Mas o que acontece é que a cabeça das pessoas, quando você fala em leite, elas falam cálcio, osso. Sim. É assim, crescimento, né? Leite, cálcio, osso, crescimento, tá? Então, é nesse sentido que o Ícaro está falando. Efetivamente, o leite de vaca tem proteínas que a gente não digere adequadamente. Ele tem 3 vezes mais cálcio que o leite de mãe, com menos, praticamente todos os outros nutrientes em quantidade menor que o leite de mãe e de maneira que não é adequada para a nossa absorção. E o fósforo, o dobro da proporção que é o da leite de mãe também, tá? Que é a proporção mais adequada do nosso osso, é o leite da mãe. O leite da vaca, não. Ele vai ter uma quantidade muito maior de fósforo que elimina, e de sódio também, que elimina o cálcio do organismo. Então, na verdade, a gente não vai ter efetivamente nutrientes adequados quando eu falo do leite de vaca, inclusive do cálcio. O cálcio que o nosso organismo utiliza é principalmente os vegetais, de alimento vegetal, que o cálcio vem em associação com magnésio, com boro, com zinco, com complexo B, com a vitamina K. Então, todos esses nutrientes são os nutrientes que direcionam o metabolismo do cálcio e que vão ajudar ele a fixar no osso e não ir para a artéria, e não ir para a articulação, e não ir fazer bico de papagaio, esporão, não vai para lugar errado. Então, são esses nutrientes que vão... E os alimentos de origem vegetal, o metabolismo deles vai favorecer sempre uma alcalinização do pH sanguíneo. E o pH sanguíneo ele deve ser levemente alcalino. Então, é aonde a gente tem... Gente, a natureza é sábia, é linda, né? Deus Faz não as joga coisas de dados. uma maneira incrível, né? É. E já que você falou do glúten, vamos lá. O que eu escrevi no post de ontem? Só para resumir. Primeiro, glúten está no trigo, cevada e centeio. Porque é muito comum o paciente perguntar, e eu posso comer arroz? Sim, arroz não tem glúten. E eu posso comer feijão? Sim, feijão. As pessoas não sabem, né? Então eu coloquei isso. Segundo, o trigo anão, que gera grande teor de glúten quando refinado, não é natural. Ele foi resultado de melhoramentos genéticos pelo ser humano há décadas atrás, para que ficasse mais resistente a pragas e, portanto, com maior rendimento na produção e com mais produção de glúten. Jesus Cristo comia pão, essa eu escuto tanto, Denise. Jesus Cristo comia pão, eu falo sim, meu filho. Mas na época dele, a quantidade de glúten era muito menor. Estima-se que o teor de glúten nos pães e massas tenha mais que quadruplicado nas últimas décadas. O trigo utilizado era da família da espelta e os grãos eram macerados, pilão, e não mega triturados e ultra refinados como nas farinhas mais utilizadas atualmente. Tá? E quarto, o glúten também é altamente inflamatório e lesivo para a parede dos intestinos, facilmente perturbando o sistema imunológico e o cérebro. Gente, a barreira hematoencefálica sofre muito com os pedacinhos de glúten mal digeridos ou semidigeridos ou intactos que passam por uma barreira intestinal ruim. Então, assim, eu me arrisco a dizer que o glúten ele é até mais perigoso que o leite. O que você nos diz, Denise? Olha, eu acho que eu já peguei pacientes que o leite era pior para ele, peguei pacientes que o glúten era pior para ele, né? E outros que a soja, e outros que os cítricos, tá? Eram os piores. Cítrico. Opa, cítrico é uma grande causa. Vale uma outra live sobre os cítricos, tá? Vamos fazer porque isso. Agora me pegou de surpresa. Não sabia que era tão importante. Né? Com certeza. Vale porque é uma coisa que o pessoal não tem ideia e muita gente sofre por causa disso. Né? Vamos fazer. Então, Vamos marcar. E aí, por isso que eu te falo, é muito individual esse processo. Mas o glúten, como você falou, o pessoal fala, Cristo comia pão de trigo sarraceno, de espelta, de trigos antigos, trigos ancestrais. O trigo sarraceno nem trigo é, né? E ele não é realmente um cereal, mas ele é chamado de trigo sarraceno e com ele a gente consegue fazer, sim, pães, bolos, né? Panqueca e uma série de outras. É chamado galete, né? A panqueca de trigo sarraceno. Na França é assim, ó. Gostosa Na França é trigo sarraceno. pra caramba. Uma delícia. Na Itália, você vai ter trigo sarraceno, espelta, camute, farro,
né, grão duro, na Alemanha, muito espelta. Então, esses trigos ancestrais, que eles chamam, principalmente espelta e farro, são chamados diploides. Tem pouco glúten e um glúten que não é tóxico e não foi modificado, né? E aí, quando você pega o grão duro e o camut, já são tetraploides, que já tem uma quantidade maior de glúten, mas que ainda o organismo tolera e não foram modificados. Ah, tá, mas se for uma alta sensibilidade ao glúten, aí pode não tolerar. Se for um celíaco, aí pode não tolerar. Mas, de uma maneira geral, são mais fáceis de tolerar, principalmente fermentação natural, é muito mais fácil de tolerar. Agora, a hora que você pega esse trigo moderno, ele é chamado já de hexaploide. Ele já tem um genoma a mais que carregou a maior quantidade de glúten, que é o mais inflamatório, vamos falar assim. Só que como você falou do trigo anão, né, para quem não tem ainda familiaridade, é que o trigo original, ele tinha 2 metros de altura, né, no cultivo dele. Quando na década final de 60, começo de 70, que eles chamaram um químico da Dupont para poder fazer com que esse trigo rendesse mais, tudo isso que o Ícaro já falou. Eles começaram a fazer hibridização, o meu marido brinca, porque ele fala que começaram a fazer cruzamento entre irmãos. Tinha que dar caca, entendeu? E aí o que aconteceu? Esse trigo começou a ser, ele era baixinho, então foi chamado de trigo anão, carregando 5% de proteína que não existia na natureza e carregando mais de 14 variedades de glúten que não existia na natureza. E aí, Ícaro, um dado do Embrapa Trigo, que a gente pegou, faz tempo isso, quando eu fui escrever o livro. E eles falavam o seguinte, que em 40 anos existia um aumento de 20 vezes no teor de glúten do trigo 20 cultivado. vezes? 20 vezes. Nós pegamos do Embrapa Trigo, Nossa, tá bom? E aí muito eles maior que eu colocaram o pensava. seguinte, que na década de 70 eles começaram quando começou essa modificação do trigo, foi a época do boom da industrialização, do ultraprocessamento. O que eles descobriram? Que o glúten é o que amaciava e deixava, rendia, né? Então, eles começaram a aumentar nitrogênio no solo, aumentar essa quantidade de glúten, de proteína no trigo, onde 80% a 90% é glúten, né? Para que rendesse mais. E nessa época já, 2012, que nós pegamos o material, nós lançamos em 2013 o livro, eles colocavam que o trigo era valorizado quanto maior a força de glúten que ele tinha. Então, comercializado também, porque quanto maior a força de glúten, ou seja, quanto mais glúten presente, mais rende. Então, ele era mais valorizado. E em 2012, foi regulamentada uma lei aqui pelo Ministério da Agricultura que o agricultor brasileiro precisava aumentar a força de glúten do trigo porque estava perdendo para o importado. Então, o que eles fizeram nessa época? Eles descobriram uma belezinha para poder melhorar todo o rendimento, aguentar os agrotóxicos, aguentar, né, as alterações todas de temperatura, mas em nenhum momento ninguém se lembrou de pensar no que isso podia causar para o ser humano. Né? E quando começaram, e glúten, a gente começou a observar na prática clínica, eu com 20 e poucos anos atrás, tiroidite de Hashimoto, já não consumia leite, soja, e aí eu já tinha vários estudos falando de glúten com doença autoimune, só que ninguém explicava muito por quê. Então, naquela época mesmo, eu já tirei o glúten da alimentação, comecei a tratar o intestino e reverti. Fiz uma remissão total da tiroidite de Hashimoto e faz mais de 20 anos que eu não tomo remédio já. Né? Então, só que foi há pouco tempo, uns 15 anos atrás, mais ou menos uns 15 anos atrás, que o doutor Alessio Fasano, começou, que ele falava que ele começou a receber muita gente no centro de referência dele de doença celíaca, que na época era em Maryland, né? Na Universidade de Maryland. E aí ele falou que chegava 6 a 8 vezes mais pessoas indicadas para lá, que não tinham doença celíaca, mas que respondiam ao tratamento com a retirada do glúten, do que as que chegavam com doença celíaca. E aí ele começou a pesquisar por quê. E aí ele foi identificando as modificações que ocorreram nesse processo de hibridização do trigo. E esse glúten que tem hoje, essa alfa-gliadina, né, que é o glúten presente aí nesse trigo moderno,
ela tem vários, inúmeros peptídeos, que são sequências de aminoácidos que a enzima humana não digere, né? E o organismo só entende o que é um aminoácido, 2 ou 3 juntinhos. Se for de 4 em diante, ele fala encrenca, né? Então, o que acontece? Esses peptídeos que a enzima humana não digere, uma pode ser responsável pela doença celíaca, para quem tem predisposição genética. Tem duas sequências que fazem quebrar a ligação entre as células intestinais, porque aumenta a expressão de uma proteína no intestino chamada zonulina, que quebra a ligação entre as células intestinais. Outras têm relação com processos autoimunes. O doutor Alessio Fasano, ele coloca praticamente todas as doenças autoimunes como sendo interferidas, direto ou indiretamente, pelo glúten, né? Caramba! A gente tem no Ministério da Agricultura, no Ministério da Saúde, existe protocolo, né? Que se você tiver qualquer doença autoimune, pesquise doença celíaca. Se você tiver doença celíaca, pesquise outras doenças autoimunes. Se você tiver uma anemia não responsiva ao ferro, pesquise doença celíaca. Se come, não cresce, pesquise doença celíaca. Mas o problema é que é só a doença celíaca, né? E isso está praticamente excluindo 6 a 7 vezes mais pessoas que têm a sensibilidade não celíaca. Tem vários nomes, né? Que é isso que você está falando, e está fazendo, bate nisso há muito tempo, né? E por que o pessoal liga tudo isso, inclusive TDAH, autismo, esquizofrenia, também está no protocolo síndrome de Down. Na verdade, hoje ainda na medicina, quando o pessoal pensa em doença autoimune ou qualquer uma dessas coisas que a gente falou, eles pensam na doença celíaca. Quando, na verdade, deveriam pensar no quê? No glúten. Independente se tem doença celíaca ou não. Por quê? Porque o glúten ele pode causar desde alergia mediada por IgE, ele pode causar intolerância não mediada pelo sistema imune, pela ação das gluteomorfinas, né, que podem alterar tanto o intestino como o cérebro, sem ter reação imunológica interferindo. Ele pode também causar o que é o mais comum, que são as hipersensibilidades tardias, tá? Que são as hipersensibilidades ao glúten não celíaca, que na verdade é mediação de um anticorpo chamado IgG, né? Você estava falando. É isso. Então, essas sensibilidades que são chamadas tardias, são aquelas que eu falei, ó, que vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Esse vai indo até transbordar o potinho pode levar meses ou anos. Por isso que isso é chamado de hipersensibilidade tardia. E por isso eu encontro pessoas que falam assim para mim, imagina, eu consumo leite e não tenho nenhum problema. Eu só tenho depressão e problema circulatório. Mas eu não tenho nenhum problema com leite. Exatamente. Eu não tenho energia para nada, né? Mas... Porque é muito difícil ligar o nome à pessoa. Como é um processo inflamatório crônico, como é um processo tardio, e que, em geral, os sintomas vêm depois de um processo, como eu falo para o meu paciente, é depois que o ataque foi maior que a defesa. Então, chegou um momento que aquele ataque foi maior do que a capacidade do organismo tolerar. E aí vem o sintoma. Então, dentro desse quadro, normalmente o pessoal não liga o nome à pessoa. Não consegue ter noção de que aquele alimento tão gostoso, tão, né, quentinho, e que todo mundo fala que é bobagem, que é seita, que é moda, que é frescura, tá? Então, eu acho que, assim, alguns pontos que são importantes a gente lembrar. Sim, tudo que eu falei do leite vale para o glúten, né? Quase tudo, mas também já tem vários estudos falando do glúten como aumento de resistência à insulina, né? Dentro desse quadro inflamatório. Então, assim, só que tanto na relação do glúten, principalmente quando tem vários sintomas relacionados a síndrome de má absorção, alterações neurológicas, alterações imunológicas, é muito importante conversar com um profissional primeiro, para que ele faça e descarte a possibilidade de ser uma doença celíaca. Porque hoje a doença celíaca, para cada um que se avalia, você tem 3 ou mais que não consegue ser diagnosticado, é altamente subdiagnosticado. Então, é muito importante um profissional que entenda isso e que fala assim, não, peraí, agora vamos descartar isso e agora nós vamos seguir com a retirada do glúten, depois que a gente descartou. Porque senão mascara o diagnóstico. Então, é muito importante. E como no caso do leite, que eu falei principalmente em relação aos bebês. Então, são aqueles quadros que
sempre é importante a orientação do profissional. Porque não é tirar o que agride sem pôr o que protege. Então, se eu não recomponho esse organismo, se eu não melhoro o hábito alimentar, se eu não passo a comer comida de verdade, e evitar aditivos químicos e açúcar, né? A gente não tem uma recuperação do organismo como deveria. Então, não é uma coisa isolada. O que eu acredito que o Ícaro quis fazer com essa live, que eu amei, né? É porque muitas vezes o pessoal, quanto mais você começa a ter um maior buchicho sobre isso. Fui esse fim de semana lá no hotel e eu tinha todas as possibilidades de comer o que eu queria. Quando que a gente via isso? Por que está aumentando tantas ofertas de produtos sem glúten, de produtos veganos, de produtos também sem leite? Por que está aumentando tudo? Porque tem demanda. Então, é uma tendência de consumo. E por que essa tendência de consumo? Porque quem tira e fica bem, quer voltar a se sentir mal? Não quer. Então, nós estamos falando de frescura. Só que quanto mais a gente viver isso, Ícaro, mais vai vir o artigo científico falando que o leite é anti-inflamatório. Mais vai vir o artigo científico falando que o leite previne um câncer. Eu peguei três desses artigos agora, essa semana. É inacreditável como a gente vê que a ciência ela foi restrita ao artigo científico. E o pessoal não presta atenção numa coisa chamada fisiologia, imunologia, bioquímica, e não olha para o paciente. Porque O resultado prático, né? Qualquer um que tem prática clínica não vai ter dúvida. Quantos depoimentos eu já vi do pessoal colocando para você, para mim, da melhora que tem? É uma coisa absurda. E a recuperação dessas crianças? Quantas crianças a gente não consegue recuperar a função do sistema nervoso central? Né? Principalmente porque alguns o quadro era alérgico. Era alergia cerebral. Você tira desse quadro, a criança volta, né, para uma funcionalidade, tá? E desenvolvimento adequado. Então, assim, quem vive isso na prática sabe que nós estamos aqui só com a intenção de tentar fazer com que as pessoas entendam que isto não é seita, não é moda, não é frescura. Claro que tem que ter acompanhamento de um profissional. Claro que é importante, principalmente em casos mais graves ou que tenha, né, algum problema, entender o que está acontecendo com o organismo, porque eu canso de receber paciente no consultório assim, Ícaro, acho que você deve ter recebido também. Doutora, eu tirei o glúten, tirei o leite, não melhorei, certo? Então, assim, Também. é isso, né, gente? Não é só isso, tá? Mas entender que esse processo não veio do além, não. São estudos de anos e anos, né? Não é uma coisa que veio porque um falou, o outro repete e ninguém pensa. São estudos e são estudos associados à fisiologia e associados ao entendimento de como o sistema imunológico funciona, como uma bioquímica funciona, e são estudos também que são relacionados a uma observação de prática clínica. Eu acho que dentro desse quadro não tem mais dúvida. Eu chego a pegar paciente no consultório, eu tenho uma lista de mais ou menos 70 sintomas que eu avalio. E eu chego a pegar paciente no consultório, que a hora que eu começo a ticar os sintomas, faz assim, doutora, tinha, doutora, isso eu também tinha. Nem tinha mais depois que eu comecei, né? Depois que eu comecei a tirar o leite, depois que eu comecei a tirar o glúten, depois que eu comecei a comer fruta, depois que eu comecei, os sintomas foram desaparecendo. Isso 1 ano antes de chegar no consultório. Então, é onde a gente vê que efetivamente não estamos falando nada que não seja observado na prática clínica, né? Mas, o Paulo olha, já está me avisando aqui que falta 5 minutos, viu? Sim, exatamente. Eu peço HbA DQ2 e DQ8 para todos os meus pacientes. Que tá? coisa linda, né? Eu pego mais de 50% de ou DQ2, que é o mais frequente, ou DQ8, tá? Então, eu acredito que o subdiagnóstico de doença celíaca seja brutal na sociedade moderna. E eu questiono se parte dele não é proposital, também do leite, de não ter os testes tardios e tudo, porque senão a gente teria uma epidemia de pessoas largando, e isso economicamente daria problemas. Mas isso
é tópico para a gente discutir em outras lives. Denise, por favor, seus recados finais para o pessoal, suas redes, seu site, por favor. E, pessoal, vale muito a pena acompanhar o trabalho da Denise. Sempre que piscou lá uma live dela, eu tento assistir, sabe? Os livros dela são ótimos. O Paradoxo Alimentar, você está muito de parabéns. Bom. É um guia alimentar, tá? O Paradoxo é top. Eu te falei que uma paciente minha pegou o Paradoxo mesmo, né? Mandou o dinheiro para comprar outro. Ela viu em cima da mesa e falou, nossa, que bom, e já adorou o livro. Você está muito de parabéns, viu? Por favor, seus recados finais e desde já, muito obrigado por essa live que vai abrir os olhos da maioria das pessoas para os perigos do leite e do glúten. Claro que precisamos melhorar os hábitos de vida e companhia também. Por favor. Bom, Ícaro, muito obrigado aí, né, pela oportunidade, por estar conversando com você, com todos que estão ouvindo a gente aqui. E eu acho que é isso, né, gente? É ficar atento, né? Atento às informações, atento a muitas vezes, e principalmente quando está com um quadro mais crônico, busque ajuda realmente para poder fazer esse processo, né? E é isso, nós estamos tentando o máximo possível de passar informação na minha live, nós estamos começando a fazer também várias colocações de como fazer, de como substituir alimentos, enfim, para tentar ajudar as pessoas nesse processo, que não é fácil. Fazer mudança de hábito alimentar não é fácil. E é isso. Estamos aí, tá bom? Né? Nessa luta, nessa briga, para tentar trazer um pouco mais de qualidade de vida, né? Para todo mundo, tá bom? Estamos juntos. denisecarreiro.com.br, né? E @, Denise Carreiro, ponto Nutri, o final? Desculpa, Instagram? O Instagram. Instagram é Denise Carreiro nutricionista. Isso, gente. É porque tá tampado o meu aqui agora. Então, gente, só clicar em cima, essa live vai ficar postada. Eu vou colocar a Denise como collab, né, lá na hora de postar, justamente para, se você quiser também, só clicar, ela vai também para o seu perfil lá. E assim, muito obrigado mesmo. Gente, fiquem com Deus. Não fiquem chateados comigo. Eu fechei os comentários para vocês poderem ver a Denise enquanto ela fala, tá bom? E as dúvidas vocês podem colocar nos comentários e tudo, que eu tenho certeza que ela vai poder ver. Nosso tempo é bem restrito, mas quando der, a gente sempre passa e responde, né, Denise? Com certeza. Então, tá um abraço. Obrigada. Deus. Tchau, tchau. Obrigadão. Tchau.